Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro, que legal! Aula de hoje continuaremos com um conteúdo sobre geometria espacial e, em particular, determinação de um plano e posições relativas entre planos, até entre retas e planos. Ok? Então, como de praxe, prepare o seu lápis, borracha, caneta, o teu caderno, anote todas as informações porque são muito importantes. Ok? Essas aulas agora, antecedendo a essa e as próximas, ainda serão com muita teoria. Então é muito importante que você anote todas as informações. Então vamos lá. Determinação de um plano. Lembrando nos princípios da geometria espacial, para você determinar uma reta, você precisa de dois pontos distintos. Dois pontos distintos, passa uma única reta, você já faz ela existir. E ela é única. Agora, plano. Quando eu consigo montar, ou seja, provar que ele existe? Então, determinação de um plano. Primeira coisa, uma das formas de você montar um plano, de você obter um plano, são uma reta R e um ponto fora dela. Tá certo? Alguns livros colocam 3 pontos distintos e não colineares. Onde muda, professor? Vou te explicar. Os outros livros, ele pode pegar quaisquer que sejam 2 pontos distintos de uma reta e um ponto fora dela, você já consegue determinar um plano. Então, é necessário o suficiente, ou seja, se você tiver 3 pontos não colineares e distintos, ou uma reta e um ponto fora dela, você já consegue determinar um plano. Tá certo? Então aqui eu já consigo determinar um plano, construir esse plano alfa através de uma reta e um ponto fora dela. Tudo bem? Outra forma de você determinar um plano é quando você tem 2 retas concorrentes. Então se eu tiver 2 retas, reta R e a reta S concorrentes, ela me dá um ponto de interseção, nós já vimos isso. A partir daí, cai aqui. Por quê? Uma reta tem infinitos pontos. Você tem uma reta e você com certeza tem um ponto em R fora da reta S. Automaticamente a teia de aranha começa a ser formada aqui, ó. Você começa a determinar um plano. Então, já determinamos um plano, ou seja, vamos chamar de beta, com 2 retas concorrentes. Então, uma reta é um ponto fora dela, você determina um plano. Passa a fazer valer, ele a partir dali existe, tá certo? E é o único que vai passar por esses 3 pontos não colineares. 2 retas concorrentes. Somente passa um único plano por essas 2 retas concorrentes, que é o plano formado por elas. Bacana? E por último, 2 retas paralelas. Você já sabe que 2 retas para serem paralelas, a interseção tem que ser vazia, ou seja, não se tocam, e elas têm que ser coplanares. Tá certo? As 2 coisas têm que acontecer. Então, se elas têm que ser coplanares, elas sempre pertencerão, estarão contidas no mesmo plano. Então, 2 retas paralelas, R paralela a S. Se essas 2 retas, se R é paralela a S, a partir dali, você já determinou um outro plano. A teia de aranha começa a ser montada aqui, esse cara você expande, já montou um novo plano. E ele existe, e é o único que obtém aquelas 2 retas paralelas. Bacana? Então, determinação de um plano, 3 situações. Uma reta e um ponto fora dela, 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas. Valeu? Salva ainda a informação que 3 pontos distintos não colineares caem no primeiro item, vale para você também determinar um plano. Bacana? Legal. Agora nós vamos posição relativa entre reta e plano. Quais são as posições entre uma reta e um plano? Então é o seguinte, primeiro, quando a reta R pertence ao plano. Eu tenho um plano π e essa reta R está inteiramente contida nesse plano. Ou seja,
A partir do momento que você consegue determinar que dois pontos desta reta pertencem ao plano π, vou repetir. A partir do momento que você consegue determinar que dois pontos da reta R pertencem ao plano π, é porque todos os outros infinitos pontos da reta R também pertencem ao plano π. Ou seja, a reta está inteiramente contida no plano π. Bacana? Situação 2, de uma posição relativa entre reta e plano. Então, nesse caso, R pertence... vamos consertar aqui. R está contida em π. Legal? R está contida em π. Então, R inteiramente contida em π. No outro caso, quando R não está contida em π, nós chamaremos de reta secante ao plano π. Anota isso. Uma reta secante ao plano π. Eu tenho um plano π e eu tenho uma reta que vai furar. Cadê o meu amarelinho? Ela vai furar aqui, ó. Ela vai me dar um ponto A. Olha lá. Esta reta R, ela fura o ponto A. Só tem um único ponto da reta R pertencente ao plano π. Então, se eu só tenho essa informação, não posso afirmar que a reta R está no plano π. Somente se eu tiver no mínimo dois pontos da reta R no plano π. Automaticamente ela está contida. Essa reta R não está contida, então nós chamamos que R é secante ao plano π. Tudo bem? Quando você tem uma reta que fura o plano, esta reta é secante ao plano e ela não está contida nele. Bacana? E por último, quando uma reta é paralela ao plano. Tá aqui. Plano π. Certo? E eu tenho uma reta passando aqui em cima. Cadê o amarelinho? Tá aqui. Olha lá. A minha reta R, repara, ela jamais vai furar o plano π. Ela jamais será secante ao plano π. E como eu não tenho nenhum ponto da reta R pertencente ao plano π, ou seja, eu necessitaria de pelo menos dois, se fosse um só, poderia afirmar que era secante. Como eu não tenho nenhum, ou seja, R interseção com π é vazio. Quando R, a interseção for vazia, aqui a interseção é um ponto, aqui são todos infinitos pontos. Quando isso acontece, a reta R é paralela ao plano π. Aqui você viu as posições relativas de retas e plano. Só tem essas possibilidades. Ok? Bacana. Perpendicularismo entre reta e plano. Ou seja, quando uma reta é perpendicular ao plano. Vou repetir. Quando uma reta é perpendicular ao plano. Quando você tem um plano... Eu coloquei A e B porque tem duas situações muito importantes para você observar. E esta reta R só será, furou o plano, ó. Esta reta R só será, se e somente se, perpendicular ao plano π. R perpendicular ao plano π, se e somente se ela for perpendicular a, no mínimo, duas retas do plano π. Vou repetir. Se uma reta é perpendicular a uma reta do plano π, nesse caso, olha aqui, ó, vou pegar um exemplo clássico, ela está furando na diagonal ainda, certo? Vou pegar uma reta aqui que é perpendicular a ela. Fura, mas é perpendicular. Esta reta, R, é perpendicular à reta T, mas não é perpendicular ao plano π, porque ela só é perpendicular a uma reta do plano π. Quando eu consigo provar que ela é perpendicular a, no mínimo, duas retas do plano π, aí sim, podemos afirmar que a reta R é perpendicular ao plano π. Bacana? Então, nesse caso, eu posso afirmar, se e somente se essa reta é perpendicular ao plano π. Se ela for perpendicular a, no mínimo, duas retas. E, detalhe, este ponto onde está furando é o tão famigerado chamado pé da perpendicular. Bacana? Pé da perpendicular. E uma outra particularidade aqui na B é que se você tem uma reta R, está furando,
ela é perpendicular ao plano π. Opa! Ela é perpendicular ao plano π. Então você já pode afirmar que ela é perpendicular a, no mínimo, duas retas do plano π. Obrigatoriamente, você já pode afirmar. E, a partir daí, você já viu posições relativas entre retas, que elas são concorrentes, paralelas, distintas ou coincidentes, ou reversas. Que esta reta R, quando ela tem as retas que não têm interseção com ela, que são vazias, todas as outras retas do plano π são ortogonais a essa reta. Se eu pegar uma reta aqui, é ortogonal a R. Se eu pegar uma reta aqui, é ortogonal a R. Se eu pegar uma reta aqui, é ortogonal a R. Agora, essas duas retas são perpendiculares. Essas demais retas, por exemplo, se eu chamar essa reta aqui de T, eu posso falar que R é ortogonal a T, não é perpendicular. Ok? Então a particularidade é, se uma reta é perpendicular ao plano, ela é ortogonal a todas as retas do plano que não são concorrentes com ela. Bacana? E posições relativas entre dois planos. Muita atenção. Primeiro, os dois planos podem ser coincidentes. Eu posso ter aqui um plano alfa e em cima do alfa, bem em cima dele, grudado nele, eu coloco o plano beta. Ok? Então, nesse caso, alfa é congruente a beta, ou seja, eles formam um único plano. Esta é a primeira posição, ou seja, eles são paralelos coincidentes. Anote isso. Esses dois planos são paralelos e coincidentes. Bacana? Legal. Agora, dois planos paralelos e distintos. Eu tenho um plano beta e eu tenho um plano alfa, cujo a interseção é vazia. A alfa interseção com beta é vazio, ou seja, não se tocam. Nesse caso, eles são paralelos e distintos. Nesse caso, que são coincidentes, a interseção é diferente de vazia. Ok? Por quê, professor? Porque os infinitos pontos que pertencem ao plano alfa pertencem ao plano beta. As infinitas retas contidas no plano alfa estão contidas no plano beta. Então a interseção não é vazia. Se eles forem paralelos e você provar que tem um ponto de interseção, é porque são coincidentes. Todos os outros estarão lá. Bacana? Agora, se eles são paralelos e não existe nada na interseção, eles são paralelos distintos. E por último, quando você tem uma reta que fura o plano, ela é chamada secante. E quando você tem dois planos que a interseção, plano alfa, que a interseção é uma reta, vamos pegar aqui, ó. Vamos caprichar aqui no desenho. Olha lá. Você tem o plano alfa e o plano beta. Nos perdoe aí pelo espaço, mas tá legal. Olha lá, ó. Eu tenho essa reta aqui, que ela está contida nos dois planos, em alfa e em beta. Então, reta R. Então, quando você tem alfa interseção com beta, certo? É igual a reta R, ou seja, existe uma reta na interseção, é porque eles são chamados secantes. Então, anota isso. Dois planos, quando são distintos, nem sempre são paralelos. Se a sua interseção são distintos e existe pelo menos um ponto, é porque vai ter uma reta lá, por onde esse ponto está localizado, certo? Que os dois planos, a partir de agora, são secantes. Então, posições relativas entre planos, coincidentes, paralelos e secantes. Vamos praticar? Anotou todas as informações? Quando houver dúvida, volte no início do vídeo para que você consiga resolver os exercícios. Exercício. Na determinação de um plano são suficientes. Na aula anterior, foi muito importante a nossa observação sobre necessário e suficiente. Ok? Necessário e suficiente. Então, por um exemplo bem clássico, para que você possa dirigir um carro, você tem que ter maior idade e você tem que ser habilitado, tem que ter habilitação. Então é necessário que você tenha maior idade e também é necessário que você tenha habilitação e ela esteja dentro da validade. Ok, agora os dois juntos é suficiente.
para ser suficiente para você dirigir um carro, tem que acontecer as duas coisas. Um só é necessário. Então ele citou a determinação de um plano são suficientes, ou seja, não pode faltar nada, certo? Vamos ver. Duas retas distintas, verdadeiro ou falso? Pé, falso. Duas retas distintas, elas podem ser reversas. Duas retas reversas jamais são coplanares. Então esse camarada é falso. Suficiente. Uma reta e um ponto. Deixa eu ver no início da aula de hoje. Uma reta e um ponto. Será que é verdade? Pé, falso. Para a determinação de um plano onde tem uma reta e um ponto, esse ponto tem que ser fora da reta. E ele não citou. Certo? Esse ponto pode estar nessa reta que ele comentou aqui. Então, é falso. Somente seria verdadeiro se fosse uma reta e um ponto fora dela. Duas retas reversas. Cara, aí não, né? Porque você já sabe que duas retas reversas jamais são coplanares. Certo? Falso. Duas retas concorrentes. E aí? Alternativa E. 3 pontos. E agora? Qual dessas duas é verdadeira? Duas retas concorrentes ou 3 pontos? Vamos nos 3 pontos? Pé, falso. Por quê? Esses 3 pontos podem estar na mesma reta, podem ser colineares. Por uma reta, nós já vimos na aula anterior, que passam infinitos pontos. Perdão, infinitos planos. Então, eu não consigo determinar um plano com 3 pontos apenas. Eles têm que ser distintos e não colineares. Tá certo? Então, a verdadeira é duas retas concorrentes. Tudo bem? Que é a segunda forma de você determinar um plano. Esse camarada é o nosso verdadeiro. Valeu? Agora, 3 exercícios que eu vou soltar você na contramão para que você consiga exercitar agora valendo de verdade. Tá certo? Vou ler apenas o enunciado. Uma condição necessária e suficiente. Ouviu? Necessária e suficiente. Lembra da habilitação e a maioridade? Se for só maioridade é necessário, ainda não é suficiente. Só habilitação é necessário, ainda não é suficiente, que ela tem que estar dentro da validade. Tá certo? Bom, uma condição necessária e suficiente para que 2 planos sejam secantes. Agora 2 planos para que sejam secantes. Pausa o vídeo, leia as sentenças, assinale a que for correta. Já volto. E aí? Matou? Chegou na decisão? Então, uma condição necessária e suficiente para que 2 retas sejam secantes, 2 planos sejam secantes é que eles sejam distintos, que 2 planos sejam diferentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Eles podem ser paralelos. Tá certo? Então, eles têm que ser distintos e a interseção tem que ser uma reta. Bacana? Se for um ponto, você já determina que a reta está lá. Suficiente que tenham um ponto em comum. Verdade ou mentira? Falso. Porque para eles serem secantes, eles não podem ser paralelos e existe a forma deles serem paralelos e congruentes. Sejam o mesmo plano. Coincidentes, na verdade. Tá certo? Então esse cara é falso. Tem infinitos pontos em comum, a não ser além desse aqui. Que tenha uma reta em comum. Verdade ou mentira? 2 planos são secantes se eles têm uma reta em comum. Falso. Por quê? Eles podem novamente ser 2 planos coincidentes. Volta lá na aula, viu que plano beta, exatamente na mesma posição do alfa, os 2 são iguais, congruentes, são coincidentes e eles têm infinitas retas em comum. Então, além de uma só. Tudo bem? Que sejam não coincidentes. Que não sejam o mesmo plano. Verdade ou mentira? Falso de novo. Por quê? Eles podem ser paralelos. Esse detalhe de não serem coincidentes podem ser paralelos. Como que 2 planos paralelos são planos secantes? Não tem como. Por último, que sejam distintos, diferentes entre si, e com um ponto em comum. Ou seja, se a interseção tem um ponto, porque passa uma reta por esse ponto que está nos 2 planos. E eles são distintos, jamais podem ser coincidentes. Tá certo? E nem paralelos. Então eles são secantes. Alternativa correta, E. Bacana? Mais 2. Vamos lá. Agora mais light para você soltar a musculatura, tranquilo. Toma sua água, respira fundo.
Lembra das informações que você anotou no seu caderno? Só olha caso você não lembre realmente, ok? Verdadeiro ou falso? Pausa o vídeo, na sequência eu venho resolver com você. Vai lá. E aí? Chegou à conclusão? Falso e verdadeiro é tranquilo, tá certo? Muito cuidado. Dois planos distintos, diferentes entre si, são secantes ou paralelos. Dois planos distintos são secantes ou paralelos. Espera lá, só tem três possibilidades. Coincidentes, paralelos e secantes. Se eles não são coincidentes, é porque eles são distintos. Então esse camarada é verdadeiro. Valeu? Legal. Dois planos paralelos não têm ponto comum. Dois planos paralelos não têm ponto comum. Lembra do conto da carochinha da aula passada, que duas retas paralelas são aquelas retas que não têm ponto comum? É falso. Elas têm que ser coplanares. E nesse caso, dois planos paralelos não têm ponto comum? É falso. Por quê? Quando eles são coincidentes, eles formam o mesmo plano, são congruentes, eles também são paralelos. Só que são paralelos coincidentes. Então, tem ponto em comum? Sim. Os infinitos pontos de um plano são pontos do outro, ok? Se R é paralela ao plano π, a reta R é paralela ao plano π. Deixa eu analisar. E a reta R é paralela ao plano beta, certo? E o plano beta distinto do plano B. O plano beta distinto do plano B. Então, o plano π é paralelo ao plano B. Quando a reta R é paralela a π e ela é paralela ao plano beta, isso, e os dois sendo diferentes um do outro, não são coincidentes, eu posso afirmar de pés juntos que o plano π e o plano beta são paralelos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê, professor? Olha só, eu vou te dar um plano aqui. Certo? E eu vou te dar um outro plano, cujo, observe agora essa informação para que possamos anotar como conteúdo. Este plano π e o plano beta. O plano π é perpendicular ao plano beta, nesse caso eles são secantes. Tem uma reta aqui, ó. O plano π é perpendicular ao plano beta quando necessariamente, sem somente ser suficiente, uma reta do plano beta é perpendicular ao plano π e uma reta do plano π é perpendicular ao plano beta. Quando isso acontece, uma reta é perpendicular ao outro e a reta do outro plano é perpendicular a esse primeiro plano, isso acontece. E olha que legal. Se eu tenho esses dois planos perpendiculares, agora eu vou pegar uma reta paralela, chamei essa reta aqui de S. Vou pegar uma reta R paralela a S, que está do lado de fora aqui, ó. Ela está passando fora dos dois planos. Plano π, plano beta, ó, π e beta, π e beta. Essa reta R está aqui, ó, na nossa direção. Ela é paralela a este plano. E ela também é paralela a esse plano beta, ok? Essa reta R. Com isso, eu tenho que isso é verdade. R é paralela a π, R é paralela a beta, ambos diferentes, são secantes. Com isso, π é paralela a beta, eu mostrei que eles podem ser secantes. Ok? Então, muito cuidado, por isso que é falso. Se π e beta são secantes, se eles se tocam, logo R paralela a π, se R é paralela a π, R é paralela a beta. Se R é paralela a π, R é paralela a beta. Falso. Tá certo? Basta eu pegar essa reta R e incliná-la. Vou fazer um R' agora aqui, ó. R'. Ou seja, o plano π é o plano do quadro. Então essa reta R' está passando aqui paralela ao plano do quadro, jamais vai tocar, a interseção vai ser sempre vazia com o plano do quadro. Já com o plano do chão, ela fura, certo? Ela é paralela a esse plano, mas ela fura o plano do chão, que é o plano beta. Então, R nem sempre pode ser paralela ao plano beta. Por isso que é falso.
Beleza? Para finalizar, eu vou te ajudar nesse. Alfa é um plano e A é um ponto fora dele. Alfa é um plano e A é um ponto fora dele. Quantos são os planos que contêm A que são perpendiculares a alfa? Quantos são os planos que contêm A e são perpendiculares? Nós provamos quando um plano é perpendicular ao outro. Ok? Quantos são os planos que contêm A que são perpendiculares a alfa? Nenhum, 1, 2, 3 ou infinitos. Você vai matar a charada agora. Eu tenho um plano alfa. Eu tenho um ponto A fora dele. Ok? Esse plano A, esse ponto A, como passam infinitas retas por ele, eu posso pegar uma reta aqui, duas retas concorrentes que estão nesse plano, que está furando aqui, ó. Está furando o plano, e nesse caso eu posso alegar que eles são perpendiculares, por um exemplo. Certo? Agora eu vou pegar um outro plano que contém essa reta. Olha lá, ó. Olha só. Que contém essa reta aqui, ó, que passa por esse ponto. Esse outro plano aqui, perpendicular ao plano alfa, ou seja, quanto mais retas eu passo por aqui, mais planos eu consigo, como se eu traçasse uma reta que nós veremos na próxima aula, aqui, e os infinitos planos por onde passa essa reta são perpendiculares a este plano. Então, eu posso obter infinitos planos. Espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!